Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de ações que questionam a proibição do uso do amianto no Brasil. Você vai ver também. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determina a suspensão do inquérito contra o presidente Michel Temer, já que a Câmara dos Deputados não autorizou a investigação. Justiça aceita denúncia contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, por crime ambiental em obra para a Olimpíada. Justiça nega pedido para suspender investigação de crimes ligados a um suposto cartel no metrô de São Paulo. E na reportagem especial em comemoração ao aniversário da TV Justiça, você vai ver os julgamentos que marcaram a história do STF nos últimos 15 anos. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determina a suspensão do inquérito contra o presidente Michel Temer. Repórter Fernanda Porto com as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Ao julgar o caso, o ministro Edson Fachin determinou a suspensão do inquérito contra Michel Temer depois que a Câmara dos Deputados rejeitou a denúncia e não autorizou a investigação. O prazo da suspensão do inquérito vai até o fim do mandato de Michel Temer como presidente da República. Depois disso, o inquérito poderá ter prosseguimento. Na mesma decisão, o ministro Edson Fachin determinou o desmembramento do inquérito contra o ex-deputado Rodrigo Rocha Lourdes, que teria sido flagrado com uma mala com R$500 mil que seria propina da JBS. O motivo é que o ex-deputado não teria mais direito ao foro privilegiado. Neste caso, o inquérito deverá ter prosseguimento pela Justiça Federal no Distrito Federal. William. Obrigado, Fernanda. Justiça aceita a denúncia do Ministério Público contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A repórter Viviane Novaes traz mais informações. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite a todos. A Justiça do Rio determinou o prosseguimento de uma ação civil pública contra Eduardo Paes por supostas irregularidades na construção do campo de golfe para a Olimpíada do Rio. Segundo o Ministério Público, que ofereceu a denúncia, a Prefeitura, na gestão de Eduardo Paes, teria deixado de cobrar uma dívida de licença ambiental no valor de R$1.800.000 da construtora Fiore Empreendimentos, que também é ré no processo. O prejuízo aos cofres públicos, William, em valores atualizados, chega hoje a R$4 milhões. Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, é acusado de improbidade administrativa. William. Obrigado pelas informações, Viviane. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento das ações que questionam a proibição do uso do amianto no Brasil. Os ministros estão analisando várias ações em que se discute o uso do amianto crisotila no Brasil. O produto é muito utilizado na fabricação de telhas. Um dos processos pede que seja declarada inconstitucional a lei federal que regulamenta a comercialização e o uso do amianto no país. As outras ações questionam leis estaduais e municipais que proíbem o produto. A Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto alega que em 11 anos, mais de 2.000 pessoas morreram no país em decorrência da exposição ao produto. Nesse período de 2008 a 2011, R$291 milhões foram gastos pelo Sistema Único de Saúde para dar conta das internações hospitalares, dos tratamentos e dos exames. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria defende que é possível trabalhar com amianto em níveis seguros. Alguém disse aqui, não, os trabalhadores não entraram. E isso é muito significativo. Realmente os trabalhadores não entraram, estão aqui sentados, esperando que o Supremo Tribunal os deixe trabalhar, porque eles sabem
que o amianto, usado da forma que é hoje, não faz esse mal propalado. O ministro Dias Toffoli destacou que leis estaduais e municipais não podem contrariar uma lei federal, mas que, neste caso, a lei federal seria inconstitucional por ofender o direito à saúde e pelo fato de o Brasil já ter assumido o compromisso internacional de substituí-lo. Em 1995, tolerava-se, sob certas circunstâncias e condições, a utilização da crisotila, especialmente em razão da inexistência, naquele momento, de substitutivos. Atualmente, o consenso científico é no sentido da impossibilidade técnica do uso seguro da crisotila e da existência de sucedâneo idôneo. Esse conjunto de fatores, quais sejam: 1. O consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto crisotila. 2. A existência de materiais alternativos à fibra de amianto. E 3. A ausência de revisão da legislação federal, que já tem mais de 22 anos, revela a inconstitucionalidade superveniente, sob a ótica material, da Lei Federal 9.055 de 1995. Para o ministro, que considera a lei federal inconstitucional, as leis estaduais e municipais que proíbem o uso do amianto são válidas. Com o advento dos materiais substitutivos, hoje já recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, e em atendimento aos compromissos internacionais de revisão periódica da legislação, a Lei Federal 9.055 de 1995, que desde então não sofreu nenhuma atualização ou revisão, deveria ter sido revista para banir progressivamente a utilização do asbesto na variedade crisotila. O julgamento vai ser retomado na próxima quinta-feira. Cresce o número de licenças de armas no país. O motivo se dá pelo aumento de colecionadores, caçadores e atiradores em modalidades esportivas. O Exército, emissor do certificado, estabelece uma série de exigências para a liberação. Giovana Dantas entrou para este esporte há 3 anos. Encontrou uma paixão. No início você fica, caramba, isso é tão diferente. Aí depois você vai olhando e falando, cara, eu amo isso aqui. O número de atiradores, caçadores e colecionadores de armas no país vem crescendo nos últimos anos. Segundo o Exército, o número de licenças de armas de fogo passou de 5.132 em 2014 para 20.575 em 2016, um aumento de cerca de 300%. Nas entidades de tiro desportivo, essa alta é proporcional. No Clube de Atiradores do Distrito Federal, o número de associados cresceu 3 vezes em relação a 2 anos atrás. Hoje tem 1.400 filiados. Um dos motivos do crescimento está na divulgação dessa modalidade esportiva durante a Rio 2016. Antes das Olimpíadas, o tiro esportivo era relegado a segundo plano. Não tinha, normalmente tinha uma má fama e tudo mais. Com o advento do Rio 2016, o que aconteceu? A nossa primeira medalha em competições foi do tiro esportivo. Com isso, a nova geração começou a achar um esporte, né, bonito e começou a procurar. A liberação da caça ao javali no país também colaborou. Há 2 anos, o IBAMA declarou o javali como uma espécie nociva à fauna brasileira. Então, com isso, a gente tem muito caçador que se procura o clube para se legalizar e poder comprar arma de forma legal para fazer a caça do javali. É um prejuízo às lavouras, o javali hoje consome 20% da produção de um agricultor. Então, teve um número de gente crescendo para poder matar o javali de forma legal. Para conseguir um certificado de registro de arma de fogo, o atirador precisa ser filiado a um clube e fazer um curso de treinamento. Esse curso ele é dividido em 2 etapas. Uma etapa que é a primeira, logo, que é uma parte teórica, para ele poder partir para uma segunda fase, que é uma fase no stand, que é com tiro real. Só depois disso é que ele está apto a solicitar um certificado de registro junto a um clube ou a Federação Brasileira de Tiro Esportivo. O certificado de registro, chamado de CR, é concedido pelo Exército, que faz uma série de exigências. A documentação, a estrutura, as questões de segurança, se aquele atirador está com a documentação realmente em dia, se faz jus ele estar àquela entidade de tiro, o armamento
equipamento que ele está usando é o armamento previsto, apostilado ao certificado de registro dele, a munição, o equipamento que ele possui, isso está tudo documentado. Desde meados de julho, o Exército está fazendo uma fiscalização nacional em competições e clubes de tiro. Hoje são mais de 500 entidades de tiro sendo fiscalizadas, com a participação de mais de 800 militares em todo o Brasil. São 12 regiões militares executando essa atividade. A operação fiscalizou 521 entidades, 9 foram autuadas e 2 sofreram interdição. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça nega pedido para suspender investigação de crimes ligados a um suposto cartel no metrô de São Paulo. A gente volta já já. A Justiça negou um pedido para suspender investigação de crimes ligados a um suposto cartel no metrô de São Paulo. A defesa do ex-presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira, e do ex-diretor de Operação e Manutenção da empresa, José Luiz Lavorente, pediu à Justiça a suspensão do inquérito policial que apurou crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Os dois foram investigados por suspeita de formação de cartel para fraudar licitações da linha 5 do metrô de São Paulo. O argumento é que houve prescrição do crime. O pedido foi negado. De acordo com o MPF, há indícios fortes de lavagem de dinheiro e corrupção. A partir de uma cooperação internacional, foi possível descobrir que os contratos foram superfaturados e que o dinheiro levantado com a fraude era enviado para paraísos fiscais. O Ministério Público Federal foi autorizado pela Justiça a desmembrar o inquérito policial que investiga a fraude na licitação da compra de 12 trens. O custo ultrapassou mais de 220 milhões de reais. O MPF quer prosseguir nas investigações para apurar melhor a compra dos trens. O Superior Tribunal de Justiça acolheu recursos da Companhia Energética de São Paulo e da Petrobras para suspender a execução de honorários advocatícios de aproximadamente 700 milhões de reais. O caso tratou de contratos firmados para a prospecção de petróleo na bacia do Rio Paraná, em áreas do estado de São Paulo. Segundo os advogados que buscam a execução, o STJ já havia decidido sobre a nulidade do contrato, mas as empresas não cumpriram a sentença, alegando excesso nos valores que seriam de aproximadamente 40 milhões de reais. Ao analisar o processo, o ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho explicou que a execução em curso é inviável, já que ainda há debate quanto à definição do valor principal da condenação, ou seja, do valor a ser restituído pelas empresas em razão dos contratos que foram declarados nulos. Uma decisão do STJ de 2001 sobre o caso especifica que o valor da verba honorária advocatícia incide sobre o valor da condenação, ou seja, se o valor deve ser definido em liquidação. No entendimento unânime dos ministros da turma, a execução autônoma de honorários não pode ser feita. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, garantiu a uma empresa aplicação de alíquota zero para aquisição de produtos de informática, mesmo já tendo sido revogada a lei que concedisse benefício fiscal. A alíquota zero para comprar produtos de informática mais baratos foi concedida pelo governo federal através da chamada Lei do Bem, criada para facilitar os negócios de empreendedores que realizassem pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O incentivo fiscal tinha data para acabar, dezembro de 2018. Mas a medida provisória 620, editada ainda em 2015, revogou este incentivo antes do prazo final e pegou de surpresa quem já tinha planejado ou feito investimentos com base no Programa de Inclusão Digital. O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças foi um dos prejudicados. A instituição entrou com um processo na Justiça Federal contra o fim do incentivo antes do prazo estipulado pela lei. Na primeira instância, o pedido para manter o benefício foi negado. Mas, em recurso protocolado aqui no TRF da Primeira Região, a organização conseguiu suspender os efeitos da medida provisória que revogou a Lei do Bem. Os desembargadores entenderam que o planejamento e também investimentos que já haviam sido feitos, tomando como base o Programa de Inclusão Digital, não poderiam ser prejudicados. O contribuinte, em razão dessa alíquota zero, ele fez investimentos, adquiriu insumos, fez um planejamento em razão disso. E, em razão disso, ele adquiriu insumos. Ora, a partir do momento que essa alíquota zero, por prazo determinado, foi suspensa, foi frustrada
expectativa futura do contribuinte tinha de ser dado a ele esse benefício fiscal até 2018. Nesta escola em Brasília, que atende cerca de 200 alunos por dia em mais de 10 cursos de informática, os incentivos para adquirir equipamentos e insumos são considerados importantes para que os treinamentos sejam oferecidos a preços acessíveis, facilitando a inclusão digital. Segundo o analista de sistemas Eduardo Sodré, que dá aulas de informática para pessoas de diferentes gerações, os benefícios fiscais ajudaram nos negócios e na inclusão de pessoas no meio digital. Quando foi liberado essa questão da carga tributária, muitas empresas conseguiram criar um seu parque de informática, a sua forma de tecnologia da informação, fazendo com que facilitasse bastante a empregabilidade de pessoas. E é exatamente para que estes negócios e a inclusão digital não sejam prejudicados que a Justiça tem decidido a favor de quem comprovou que já vinha fazendo investimentos quando os incentivos foram cortados. Para este especialista, os prejudicados não são só os investidores. Prejudica não só o empresário, mas a própria população, que vai haver um aumento de preço considerável. O raciocínio é o mesmo que foi utilizado pelo TRF da Primeira Região para decidir sobre o tema. À medida que essa alíquota deixa de ser zero, o PIS e o COFINS passam a incidir de forma majorada nesses tributos, acarretando o quê? Acarretando a majoração final dos produtos eletroeletrônicos que vão ser vendidos para essa população de baixa renda. Nas comemorações pelos 15 anos da TV Justiça, o programa Refrão traz uma edição especial hoje. O programa relembra os grandes momentos de mais de 400 edições exibidas nos últimos 8 anos. São histórias. Diferentes gêneros musicais, declarações surpreendentes, artistas consagrados e jovens promessas são os destaques do Refrão especial. O Refrão logo mais, 9h30 da noite. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, visitou a usina mineradora de energia fotovoltaica que vai começar a operar em setembro. O projeto prevê a utilização de luz solar para produzir parte da energia que é consumida nas instalações do Tribunal Superior Eleitoral. O custo da usina é de quase 6 milhões de reais e o retorno do investimento ocorrerá em pelo menos 6 anos. Nós estamos estimando que com o pleno desenvolvimento, que começa agora em setembro, nós vamos ter aí uma economia de 20% da energia que nós consumimos. Portanto, em 6 anos nós já teremos pago o investimento. A mini geradora de energia fotovoltaica vai propiciar uma economia projetada de quase 35 milhões ao longo dos seus 25 anos de vida útil. A ideia poderá ser implementada também nos tribunais regionais eleitorais. Está sendo feito aqui e também o tribunal passa a fomentar também e ajudar os tribunais que queiram desenvolver esse trabalho. Porque, na verdade, não é uma despesa, isso é um investimento que, ao longo, nessa época de restrição orçamentária, é uma economia a longo prazo. Os eleitores do Amazonas vão voltar às urnas no dia 27 de agosto, no segundo turno da eleição suplementar para governador. Neste sábado, começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão no estado. A propaganda segue até o dia 25. Disputam o segundo turno os candidatos Amazoniano Mendes e Eduardo Braga. E a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na reportagem especial em comemoração ao aniversário da TV Justiça, você vai ver os julgamentos que marcaram a história do STF nos últimos 15 anos. Voltamos em instantes. Na Advocacia-Geral da União, foram assinados acordos de cooperação entre o órgão federal e as Procuradorias-Gerais estaduais e do Distrito Federal. O presidente da República, Michel Temer, e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, participaram da cerimônia. 2 acordos de cooperação foram assinados na AGU. Um para fortalecer a defesa do Brasil nas entidades internacionais de direitos humanos, a partir de um trabalho conjunto entre os estados e a União. O outro cria o Fórum Nacional de Advocacia Pública. O presidente Michel Temer participou da cerimônia e assinou um decreto que torna o dia 11 de agosto, Dia do Advogado, ponto facultativo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, destacou a importância do diálogo para a resolução de conflitos. Esse acordo hoje feito dê ótimos frutos para que a gente tenha realmente uma federação mais forte, mais unida e em que prevaleça
o consenso pela realização do interesse público e não por contendas que se arrastam e que levam não apenas o judiciário a se onerar, mas principalmente a sociedade a não acreditar em nós, judiciário, e em nós, advogados, que é isso que acaba acontecendo. Em agosto de 2002, entrava no ar a TV Justiça. Foi a primeira emissora em todo o mundo a transmitir ao vivo uma sessão de julgamento de Corte Constitucional. Você vai ver agora na terceira reportagem em comemoração ao aniversário da TV Justiça que nesses 15 anos foram muitos os julgamentos que puderam ser acompanhados em tempo real, alguns deles históricos. E ao longo de cada transmissão, o compromisso de aproximar o cidadão brasileiro do Poder Judiciário. O primeiro julgamento transmitido ao vivo pela TV Justiça foi um pedido de intervenção federal, ajuizado por servidores públicos contra o Estado de São Paulo. Eles reivindicavam o pagamento de precatórios. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista. É aqui desta sala que são controladas as câmeras que estão lá no plenário. E são eles que decidem quais imagens vão chegar até você que está acompanhando a sessão em casa. A primeira versão do programa que transmite as sessões plenárias tinha o nome de Justiça em Ação. Depois passou a ser chamado de Sessão Plenária. Atualmente, às quartas e quintas, a partir das 2h da tarde, entra no ar o Direto do Plenário, sob o comando do jornalista Carlos Eduardo Cunha, que apresenta o programa desde a primeira transmissão. Era uma iniciativa absolutamente inédita. Então havia dúvidas com relação ao formato, com relação à questão da repercussão, inclusive jurídica, desse tipo de transmissão. Existe uma questão fundamental, que é não só a questão de se levar ao público, ou como sempre se disse, ao jurisdicionado, ao cidadão brasileiro, essencialmente, para que ele tenha uma compreensão do funcionamento da justiça e assim ser um elemento de fortalecimento de cidadania, mas também uma tradução correta do que está sendo julgado, do que está sendo dito principalmente, mas também um outro elemento que é uma exigência de um público por excelência da TV Justiça, que é das pessoas que podemos dizer que são iniciadas dentro da linguagem jurídica. A expectativa era muito grande, mas assim, ao longo do tempo a gente chegou à conclusão que parece que deu certo. Com o passar dos anos, o jornalista ganhou a companhia de uma consultora jurídica, que explica as decisões tomadas pelos ministros. O grande desafio que foi colocado era fazer essa cobertura e os comentários das sessões plenárias tão logo os intervalos entrassem e o final da sessão. Fazer ao vivo era um grande desafio, mas considerando que já havia por trás da minha experiência, tanto acadêmica como profissional, a docência, não foi tão difícil de acompanhar as sessões plenárias, como para mim hoje é algo assim bastante gostoso, eu diria que até divertido, fazer parte dessa interpretação, sem emitir a minha opinião, mas conseguir extrair o suprassumo da decisão do Supremo e passar para o telespectador de uma forma bastante didática. Nesses 15 anos, a TV Justiça transmitiu julgamentos de grande impacto para a sociedade brasileira, como aquele que permitiu o aborto de fetos anencéfalos em 2012. O mais importante julgamento na história desta Corte. Porque nela, na verdade, se tenta definir, no fundo, o alcance constitucional do conceito de vida e da sua tutela normativa. A demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol mobilizou o país em 2009. Nós estamos pela primeira vez fixando uma orientação para a questão da demarcação com todas as suas implicações. O julgamento mais longo da história do Supremo foi a Ação Penal 470, sobre o maior caso de corrupção envolvendo políticos no Brasil. Foram 53 sessões ao longo de 4 meses. Dos 38 denunciados pelo Ministério Público, 25 foram condenados. Primeiro, ficam suspensos os direitos políticos de todos os réus, ora condenados na forma do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Segundo, consequentemente, ficam os réus, ora condenados, impedidos de exercer
mandato. O Supremo acabou sendo aí palco do julgamento que foi conhecido como o julgamento do século pela mídia, e todo o país parou para poder assistir o julgamento da ação penal 470. Isso foi interessante porque a TV Justiça acabou transmitindo todas as sessões plenárias ao vivo, na íntegra, e o cidadão teve essa oportunidade de acompanhar como que se dá o julgamento dentro da justiça brasileira. Amanhã, 11 de agosto, a TV Justiça completa 15 anos no ar. E na quarta reportagem especial, você vai ver as repercussões com os presidentes de todas as cortes superiores e com desembargadores dos tribunais de justiça. Não perca! O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.